Ele disse: "Vou colocar devagarinho para não machucar." Mas eu pedi para ir com força total. Nunca vou esquecer o dia em que ouvi essas palavras. Aquele calor subindo, o suor escorrendo pelas minhas costas, a antecipação me corroendo por dentro. Ele, com aquele olhar intenso, firme, me dizendo que ia com calma, com cuidado. Mas eu não queria calma, eu não queria cuidado. Eu queria sentir tudo, a força bruta, a intensidade máxima. Eu queria que ele fosse com tudo, sem piedade. "Não", eu disse, minha voz rouca de ansiedade. "Vai com tudo, eu aguento." Aquele momento, aquele segundo de silêncio antes dele começar, pareceu uma eternidade. Meu coração batia forte, um tambor frenético no meu peito. Minhas mãos tremiam, meu corpo inteiro vibrava. Era uma mistura de medo e excitação, uma sensação tão intensa que eu mal conseguia respirar. E eu sabia, eu sentia lá no fundo, que depois daquilo, nada mais seria igual. Aquela experiência ia me marcar para sempre. Vocês já sentiram isso? Aquela mistura de terror e prazer, a adrenalina correndo solta nas veias? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que aconteceu depois. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, o que me fez implorar para ele ir com força total, mesmo com o risco de me machucar. A história toda começou alguns dias antes, numa tarde abafada de verão, na pequena fazenda da minha família. Cresci ouvindo meu pai dizer: "Filha, a vida é como arar a terra. Às vezes você precisa ir fundo com força para colher os melhores frutos." Eu nunca entendi direito o que ele queria dizer com aquilo. Até aquele dia. Na fazenda, tudo era simples, rústico. A terra seca sob meus pés, o cheiro de mato queimado no ar, o sol castigando minha pele. Mas dentro de mim havia um turbilhão de emoções. Uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes. Era a minha primeira vez, e eu não sabia o que esperar. Borboletas no estômago, um calor subindo pelo corpo, minhas mãos suando frio. Era como se eu estivesse prestes a pular de um penhasco. O vento batendo no meu rosto, a queda iminente me paralisando de medo. Mas ao mesmo tempo, uma excitação incontrolável me consumia. A curiosidade, a vontade de experimentar o desconhecido, de me jogar de cabeça naquela nova aventura. Eu sabia que seria intenso, doloroso talvez, mas eu precisava passar por aquilo. Era um rito de passagem, um marco na minha vida. Como meu avô sempre dizia, a gente só cresce quando sai da zona de conforto. E eu estava prestes a sair da minha, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Vocês conseguem sentir a minha angústia? Aquele frio na barriga? A incerteza do que estava por vir? Se você já sentiu isso, deixa o like e se inscreve no canal. Porque agora eu vou contar o que aconteceu quando ele finalmente cedeu aos meus pedidos e foi com tudo. Seu Zé, o capataz da fazenda, um homem curtido pelo sol e com a sabedoria de quem já tinha visto muita coisa na vida, me puxou de lado. Seus olhos, enrugados como a casca de uma árvore antiga, me fitaram com uma mistura de preocupação e compreensão. "Menina", ele disse, sua voz rouca como o rangido de uma porteira velha. "Sei que você tá ansiosa, mas ouça o que eu tô te dizendo. Com esse tipo de coisa, é melhor ir devagarinho no começo." Ele segurou meu braço, seu toque áspero como a lixa, e me olhou nos olhos. "Entendeu? Devagarinho. Não precisa ter pressa." Eu engoli em seco, sentindo um nó na garganta. "Mas seu Zé", eu respondi, minha voz trêmula. "Eu preciso que seja intenso. Preciso sentir tudo." Ele soltou uma risada grave que ecoou pelo galpão. "Intenso, é? Tudo bem, menina, mas vá com calma. Às vezes a gente se machuca quando quer demais, muito rápido." Suas palavras me atingiram como um balde de água fria. Será que eu estava sendo imprudente? Será que eu estava indo rápido demais? Meu coração batia forte, a ansiedade me corroendo por dentro. Mas eu não podia voltar atrás. Eu já tinha ido longe demais. Eu precisava ir até o fim, custe o que custar. A hesitação me corroía. Era como estar diante de uma montanha imponente, seu pico, perdido nas nuvens. A escalada seria árdua, cheia de perigos e desafios. Eu me sentia pequena, vulnerável diante daquela imensidão. Minhas pernas tremiam, não de fraqueza, mas da força da energia que pulsava dentro de mim. Era a energia do medo, da expectativa, da adrenalina que corria solta em minhas veias. Meu corpo inteiro formigava, como se 1000 agulhas estivessem me espetando. Eu sabia que seria intenso, que exigiria cada fibra do meu ser. E era exatamente isso que me assustava. E se eu não fosse forte o suficiente?
E se eu não conseguisse suportar a pressão, a força bruta daquela experiência? Era como mergulhar em águas profundas sem saber o que me esperava lá embaixo. A escuridão, o frio, a pressão da água sobre meu corpo, a sensação de sufocamento, a falta de ar. E se eu me afogasse naquela imensidão de sensações? Mas ao mesmo tempo, uma força maior me impulsionava para frente. A vontade de superar meus limites, de me desafiar, de provar para mim mesma que eu era capaz de enfrentar qualquer coisa. Meu pai sempre dizia: a gente só descobre a nossa verdadeira força quando se vê diante de um grande desafio. E aquele, sem dúvida, era o maior desafio da minha vida. Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor em minhas mãos. Eu precisava ser forte. Eu precisava ser corajosa. Eu precisava ir em frente. Você já se sentiu assim? Diante de uma situação que te apavora, mas que ao mesmo tempo te fascina? Deixa o like se você já sentiu essa mistura de medo e excitação. Porque agora, eu vou contar o que aconteceu quando eu finalmente decidi enfrentar meus medos e me entregar àquela experiência. O medo ainda me cutucava, um bichinho roendo minhas entranhas. Mas a excitação, aquela pulsação quente e insistente, falava mais alto. Meu avô, homem de poucas palavras, mas muita sabedoria, costumava dizer: quando a oportunidade bate à porta, você não pergunta. O nome, você abre. E ali estava eu, diante da minha porta, pronta para escancará-la, mesmo sem saber exatamente o que me esperava do outro lado. Eu queria sentir tudo. A pressão, o calor, a intensidade. Meu corpo inteiro ansiava por aquela experiência, como uma planta sedenta por água. Aquele aperto no peito, a respiração ofegante, as mãos trêmulas. Tudo era parte da antecipação. Lembrei das palavras da minha mãe. Filha, a vida é feita de momentos. Uns doces, outros amargos. Mas todos valem a pena ser vividos. E eu estava decidida a viver aquele momento, com cada célula do meu ser. Eu queria me entregar por completo, mergulhar de cabeça naquela sensação desconhecida, mesmo que doesse, mesmo que me marcasse para sempre. Eu queria sentir a força bruta daquela experiência, me deixar levar pela correnteza, sem me preocupar com o destino. Era como se uma força primitiva tivesse tomado conta de mim, me guiando, me impulsionando para a frente. Eu não conseguia mais pensar, apenas sentir. E naquele momento, a única coisa que eu sentia era a necessidade visceral de ir em frente, de me entregar por completo àquela experiência transformadora. O ar ficou denso, pesado, carregado de uma energia palpável. Meus sentidos pareciam aguçados, como se cada célula do meu corpo estivesse vibrando em antecipação. A pressão aumentava gradativamente, um aperto suave que se intensificava a cada segundo, como uma mão gigante me envolvendo, me moldando. O calor emanava de dentro para fora, uma onda crescente que me inundava, me consumia. Era um calor diferente de qualquer outro que eu já tivesse sentido. Um calor que me excitava e me assustava ao mesmo tempo. Minhas pernas ficaram bambas. Meu corpo inteiro tremia, como se eu estivesse no olho de um furacão, prestes a ser arrastada pela força da natureza. A sensação era avassaladora, primitiva, como se eu estivesse voltando às minhas origens, conectando-me com algo maior do que eu mesma. E então, começou. Uma força bruta, implacável, me atingiu em cheio. Era como se a terra estivesse se abrindo sob meus pés, me engolindo em um turbilhão de sensações. Eu me agarrei ao que pude, tentando me manter firme, resistindo àquela força que ameaçava me despedaçar. Cada músculo do meu corpo se contraiu, cada fibra do meu ser lutou para suportar a intensidade daquela experiência. Era como se eu estivesse sendo forjada no fogo, purificada, transformada em algo novo, algo mais forte. A dor e o prazer se misturavam, em uma dança frenética que me levava ao limite da minha resistência. Eu gemia, gritava, me entregava por completo àquela força indomável que me possuía. E no meio daquela tempestade de sensações, eu entendi. Entendi o que meu pai queria dizer quando falava sobre arar a terra. Entendi que às vezes é preciso ir fundo, com força total, para alcançar a verdadeira transformação. Eu estava exausta, mas uma estranha sensação de calma me invadiu. A tempestade havia passado. A terra, antes árida e resistente, agora estava macia, pronta para receber a semente. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com poeira e algumas lágrimas. Meus músculos doíam, mas era uma dor boa. A dor da superação, da conquista. Olhei para as minhas mãos, calejadas e sujas de terra, e um sorriso se abriu no meu rosto. Eu tinha conseguido. Tinha enfrentado o meu medo, encarado o desafio e saído vitoriosa.
Aquele devagarinho do seu Zé tinha se transformado em força total a meu pedido, e no fim das contas, não tinha sido tão assustador quanto eu imaginava. Claro, tinha sido intenso, desafiador, mas eu tinha aguentado firme. Lembrei das palavras da minha avó. A maior batalha que você trava é contra você mesma. E eu tinha vencido. Aquele medo que me paralisava antes, agora parecia pequeno, insignificante. Eu tinha descoberto uma força dentro de mim que eu nem sabia que existia. Uma força capaz de mover montanhas, de arar a terra mais dura, de enfrentar qualquer desafio. E a sensação era incrível, libertadora. A lição que eu tirei daquela experiência foi muito além de simplesmente aprender a arar a terra. Aprendi que o medo é uma ilusão, uma barreira que nós mesmos criamos. Aprendi que a verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los de frente com coragem e determinação. Aprendi que a vida é feita de momentos intensos, que nos testam, nos transformam, nos fazem crescer, e que a maior recompensa não é a ausência de dor, mas a satisfação de ter superado os nossos limites, de ter nos tornado a melhor versão de nós mesmos. A sensação de dever cumprido, de ter me conectado com a terra, com a minha força interior, era indescritível. Era como se eu tivesse renascido, purificada pelo fogo daquela experiência. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Eu tinha me transformado. Tinha me tornado mais forte, mais resiliente, mais confiante, e estava pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida me colocasse pela frente. Lembrem-se sempre disso. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, mais forte do que antes. Se você gostou dessa história de superação, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual foi o maior desafio que você já superou na sua vida? Quero ouvir a sua história. Na verdade, gente, a história não era bem como vocês estavam pensando. Aquele calor, aquele suor, aquela força bruta, era a minha primeira colheita de café. Imaginem a cena. Eu, com meus 18 anos, toda empolgada para finalmente participar da tradição da família. E quem estava lá me ensinando tudo era meu avô. Ele tinha uma daquelas máquinas de descascar café antigas, sabe? Manual, pesada. E ele, todo cuidadoso, me explicando como funcionava. Vou colocar devagarinho para não machucar os grãos, ele disse, se referindo à manivela da máquina. E eu, cheia de energia, querendo logo pegar o jeito da coisa, respondi. Não, vô, pode ir com força. Total, eu aguento. Ele riu, achando graça da minha empolgação. E lá fomos nós, eu e meu avô, descascando café sob o sol quente de Minas Gerais. Foi um dia cansativo. Sim, mas inesquecível. Aquele calor que eu sentia era o calor do sol na minha pele. O suor era do trabalho duro. E a força total era a minha vontade de aprender, de fazer parte. Daquela história, daquela tradição familiar. A lição que eu tirei daquela colheita de café foi muito mais profunda do que aprender a manejar a máquina de descascar. Naquele dia, eu não só colhi café. Eu colhi também uma importante lição de vida. Aprendi sobre a importância do trabalho duro, da perseverança, da força de vontade. Aprendi que, assim como na vida, às vezes precisamos ir com força total, nos entregar de corpo e alma para alcançar nossos objetivos, e que a recompensa, o fruto do nosso trabalho, é muito mais saborosa quando conquistada com esforço e dedicação. Meu avô, com sua sabedoria simples e sua paciência infinita, me ensinou muito mais do que a descascar café. Ele me ensinou sobre a vida, sobre a importância de respeitar as tradições, de valorizar o trabalho da terra, de nunca desistir diante das dificuldades. Assim como a terra precisa ser arada com força para dar bons frutos, nós também precisamos nos esforçar, nos dedicar, para colher os frutos dos nossos sonhos. A colheita do café se tornou uma metáfora para a minha própria vida. A cada grão colhido, eu me sentia mais forte, mais capaz, mais conectada com as minhas raízes. E a certeza de que, com trabalho duro e dedicação, eu poderia colher os frutos de qualquer desafio que a vida me apresentasse. E aí, pessoal? Gostaram da minha história? Espero que sim. Compartilhem essa experiência com seus amigos, com a família, com todo mundo. Afinal, histórias de superação como essa merecem ser contadas, merecem inspirar outras pessoas. E se você também tem uma história incrível de superação, de desafio, de aprendizado, compartilha aqui nos comentários. Quero muito ouvir a sua história. Quero saber como você superou os seus obstáculos, como você se tornou a pessoa incrível que é hoje. Afinal, a vida é feita dessas histórias, dessas experiências que
nos transformam, que nos fazem crescer, que nos mostram a nossa verdadeira força. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma das minhas próximas histórias. Tem muita coisa boa vindo por aí, muitas histórias inspiradoras, muitas dicas, muitos momentos de aprendizado e reflexão. Então, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nadinha. E deixa o like, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês, a continuar compartilhando essas histórias que tanto amo contar. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Na verdade, gente, a história não era bem como vocês estavam pensando. Aquele calor, aquele suor, aquela força bruta, era a minha primeira colheita de café. Imaginem a cena. Eu, com meus 18 anos, toda empolgada para finalmente participar da tradição da família. E quem estava lá, me ensinando tudo, era meu avô. Ele tinha uma daquelas máquinas de descascar café antigas, sabe? Manual, pesada. E ele, todo cuidadoso, me explicando como funcionava. Vou colocar devagarinho para não machucar os grãos, ele disse, se referindo à manivela da máquina. E eu, cheia de energia, querendo logo pegar o jeito da coisa, respondi, não, vô, pode ir com força total. Eu aguento. Ele riu, achando graça da minha empolgação. E lá fomos nós. Eu e meu avô, descascando café sob o sol quente de Minas Gerais. Foi um dia cansativo, sim, mas inesquecível. Aquele calor que eu sentia era o calor do sol na minha pele, o suor era do trabalho duro, e a força total era a minha vontade de aprender, de fazer parte daquela história, daquela tradição familiar. A lição que eu tirei daquela colheita de café foi muito mais profunda do que aprender a manejar a máquina de descascar. Naquele dia, eu não só colhi café, eu colhi também uma importante lição de vida. Aprendi sobre a importância do trabalho duro, da perseverança, da força de vontade. Aprendi que, assim como na vida, às vezes precisamos ir com força total, nos entregar de corpo e alma para alcançar nossos objetivos. E que a recompensa, o fruto do nosso trabalho, é muito mais saborosa quando conquistada com esforço e dedicação. Meu avô, com sua sabedoria simples e sua paciência infinita, me ensinou muito mais do que a descascar café. Ele me ensinou sobre a vida, sobre a importância de respeitar as tradições, de valorizar o trabalho da terra, de nunca desistir diante das dificuldades. Assim como a terra precisa ser arada com força para dar bons frutos, nós também precisamos nos esforçar, nos dedicar para colher os frutos dos nossos sonhos. A colheita do café se tornou uma metáfora para a minha própria vida. A cada grão colhido, eu me sentia mais forte, mais capaz, mais conectada com as minhas raízes. E a certeza de que, com trabalho duro e dedicação, eu poderia colher os frutos de qualquer desafio que a vida me apresentasse. E aí, pessoal? Gostaram da minha história? Espero que sim. Compartilhem essa experiência com seus amigos, com a família, com todo mundo. Afinal, histórias de superação como essa merecem ser contadas, merecem inspirar outras pessoas. E se você também tem uma história incrível de superação, de desafio, de aprendizado, compartilha aqui nos comentários. Quero muito ouvir a sua história. Quero saber como você superou os seus obstáculos, como você se tornou a pessoa incrível que é hoje. Afinal, a vida é feita dessas histórias, dessas experiências que nos transformam, que nos fazem crescer, que nos mostram a nossa verdadeira força. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma das minhas próximas histórias. Tem muita coisa boa vindo por aí, muitas histórias inspiradoras, muitas dicas, muitos momentos de aprendizado e reflexão. Então, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nadinha. E deixa o like, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês, a continuar compartilhando essas histórias que tanto amo contar. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.